Se eu pudesse, meus caros, fazer uma lista de desejos a serem atendidos sobre o meu país, o Brasil, uma das coisas principais que estariam na minha lista, de repente ali no top 3, seria que as pessoas parassem de romantizar a pobreza. A favela não vence, meus caros. Quem vence é o favelado quando ele sai da favela. Eu vou contar uma história para vocês, meus caros, que eu já contei aqui no canal em algum vídeo no passado, mas eu vou dar um outro direcionamento para essa história. Eu morei num bairro chamado Parada de Lucas. Fica na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro. É uma comunidade, mano. E, sinceramente, cara, era horrível morar lá. Eu lembro que quando tinha uma temporada que eu vinha aqui ficar na casa da minha avó, que é justamente nesse quintal aqui onde eu moro até hoje, eu lembro que quando eu descia a ponte Rio-Niterói, que a gente desembocava na Alameda São Boaventura, que já é ali no bairro do Fonseca, em Niterói, me dava um alívio, cara, um alívio tão grande no coração e na alma. Eu olhava aquele lugar bonito, arborizado, com prédios bonitos e tal, e eu ficava, cara, extremamente acalentado, eu ficava tão calmo, ficava tão feliz, aquilo me dava um alívio. E quando eu era criança, obviamente que eu não tinha como raciocinar sobre aquilo, sabe? Eu só sentia, né? Mas quando eu paro pra lembrar dessas questões, tinha a ver totalmente com o lugar, cara. Tanto que o foco desse vídeo é fazer vocês entenderem como é que o ambiente, ele simplesmente pode mudar completamente a sua vida. E que às vezes você não percebe, tá? Como é que o ambiente influencia você até que você saia dele. Hoje mesmo, no dia de hoje é dia 27, eu acho, de dezembro, eu fui com minha mãe lá em Ipanema. Ipanema, vocês sabem, né, cara? Zona Sul carioca, lugar assim cheio de prédio, contrastando com favelas também, obviamente. E a gente foi no hospital federal que tem lá em Ipanema, que ela foi fazer uma consulta. E eu tava conversando com minha mãe sobre essa questão de pobreza e tal, de que eu não consigo engolir essa romantização da pobreza, não consigo ver beleza em comunidade carioca. Eu sei que muitas pessoas gostam de romantizar, nossa, favela, aqui é lugar de gente humilde, lugar de gente trabalhadora, que rala, como se ralar para ganhar pouco fosse alguma coisa da qual se orgulhar, né, cara? Eu sei que as pessoas, por uma ótica socioeconômica, sobretudo também política, muitas pessoas são sabotadas nas classes de base da pirâmide. Não é esse o ponto aqui, tá? O ponto é o seguinte: não existe beleza em você ser uma pessoa que rala tanto, que você vive num lugar ruim, com violência, que você não se sente digno, que tem tanta coisa errada acontecendo ao seu redor, que você tem que ficar calado, porque o poder paralelo não permite você falar nada sequer, tá? E que você também não tem segurança pública para te livrar ou para te ajudar e te socorrer. Muito menos o Estado. E quando eu tava voltando pra casa, vocês bem sabem, eu sou de São Gonçalo, né, cara? Aqui é tudo muito humilde nas redondezas onde eu moro e tudo mais. Eu senti a mesma coisa. Eu sempre costumo falar pra minha mãe que quando eu vou em bairro assim, mais classe A, né, padrão Zona Sul do Rio, que eu volto pra São Gonçalo, eu sinto ali, cara, mano, assim, uma leve deprê, sabe? Só que hoje em dia eu entendo, porque existe uma coisa muito bizarra que acontece quando você está preso num ambiente que ele respira uma certa pobreza e tudo mais. Imagina que vocês moram numa rua que tudo é feio, as casas são feias, tem todo mundo com casa sem reboco e tudo mais. Imagina que de repente acontece ali um surto de pessoas querendo melhorar a aparência das casas. Todo mundo começa a fazer reboco, consertar a fachada, pintar o muro da fachada, colocar plantinha na frente da casa. Ignora o fator financeiro, tá? É só uma hipótese. Automaticamente as pessoas iriam fazer um esforço tremendo. Os outros vizinhos que não fizeram iam fazer um esforço tremendo para poder equiparar, né? Para não ficarem por baixo, elas não querem parecer, sabe, pessoas ferradas. Aqui no Brasil a gente tem muito essa questão de que as pessoas elas são muito comportamentais no nível de parâmetro, elas gostam de se comparar e tem tudo um parâmetro, né? Se o fulano tá fazendo isso, poxa, por que a gente não pode fazer, né? E se ninguém der esse start, simplesmente ninguém faz. É por isso que é tão comum em bairro mais pobre as pessoas não fazerem acabamento da casa, não arrumarem fachada, ser tudo meio largado, entulho na calçada, porque as pessoas automaticamente entendem que se o vizinho que está fazendo isso, ele não se importa, é porque naquele lugar, naquela cultura, tá ali implícito, né? Uma questão mais subliminar, que aquele comportamento não incomoda ninguém, não é problemático, aquilo não é mal visto, né? Pode deixar do jeitinho que tá, empurra com a barriga, esse buraco aqui no meu muro, esse entulho aqui cheio de cocô de cachorro, de gato, que ninguém se importa, sabe? O lugar acaba baixando a sua régua, as pessoas baixam, né, suas réguas de exigência, tal, de dignidade e beleza do lugar, porque elas fazem esse parâmetro. E é esse o ponto central do vídeo. Quando eu falo para vocês que vocês têm que sair do ambiente de vocês, que se vocês moram num ambiente pobre, escasso, para vocês entenderem que aquele lugar te sugava, é porque tudo ao redor sugere isso quando você tá e você não percebe, cara. Esses dias mesmo eu
fiz aquele vídeo que eu falo sobre a questão do dinheiro odiar o barulho, né? Que as pessoas de classe mais abastadas, elas têm um comportamento muito diferente do pobre na questão do barulho e tudo mais. E esse também é um comportamento muito de manada, tá? As pessoas mais pobres que fazem isso, elas também fazem porque às vezes o lugar tem essa cultura que permite, sabe, que as pessoas entendam que isso é um comportamento aceitável. Só que aquilo degrada totalmente a saúde daquele lugar, sabe? Se torna um lugar infernal. E agora pensa pela ótica de um cara que ele quer prosperar na vida. Pensa que você, por exemplo, chega em casa à noite de um rolê, você topa na sua esquina, tem um monte de traficante vendendo drogas, né, cara? Você olha aquilo dá um certo desamor, um certo amargor. Você, às vezes, passa num lugar, tem um boteco, assim, tocando música muito alta, músicas de baixíssima qualidade, com letras extremamente degradantes, imorais, e você vê as pessoas ali tomando cerveja, jogando sinuca, tomando cachaça. Você olha aquilo suga a sua mente, aquilo suga a sua alma. Como eu sei disso? Eu passo por isso. Muitos dos senhores que moram no Rio de Janeiro e também em São Paulo, em regiões mais suburbanas e até periféricas, passam sempre por isso. Isso é normal, é cultural no Brasil. E quando você tem a oportunidade de sair daquela sua bolinha, onde aquilo lá tá simplesmente te sugando, é incrível como automaticamente você começa a perceber. Existe um contraste absurdo. É você sair daquele lugarzinho ali pobre que você percebe como você tá atrás, como você tá atrasado. E só um parênteses, tá? Eu não tô aqui querendo entrar na seara de uma pegada mais antropológica, de repente até mesmo política e socioeconômica para poder justificar. Porque eu vejo muita gente querendo trazer essa pauta para os comentários, de que, mas isso é uma questão complexa. Cara, eu sei que é complexo. Eu não tô aqui propondo antropologia carioca, meu parceiro, nem brasileiro. Eu tô aqui propondo só uma reflexão de um cara comum. Porque, na minha perspectiva, eu que já tive esse start há muito tempo, já tô aí contando os meus dias, os meus minutos para poder simplesmente sair do Rio de Janeiro. Cara, eu quero que as pessoas entendam, sabe? Porque esse é o tipo de mal que acomete as pessoas, elas às vezes não percebem. Essa degradação, a forma como um ambiente miserável, pobre, afeta a pessoa, isso é um mal silencioso. Você simplesmente não percebe até que você saia dele. Um outro exemplo muito básico é que vocês já simplesmente se perguntaram por que é tanta prioridade para o filho do rico que o garoto dele, a menina, tenha uma escola de ponta. Aí você fala assim, é claro, porque eles podem pagar. Não somente. Eles poderiam muito bem falar assim, cara, vou economizar dinheiro mesmo, bota no colégio público. Não, cara, é porque eles sabem. Assim como eu também sei, e eu espero que vocês daqui pra frente saibam, se não sabem ainda, eles sabem que um ambiente, cara, pode totalmente moldar a cabeça da pessoa. Então o filho do rico não quer que o filho dele simplesmente conviva com pessoas de um intelecto um pouco mais empobrecido e jovens que não têm perspectiva de futuro por causa do futuro do moleque. Ele quer que o filho, cara, cresça com a mentalidade de tocar os negócios dele, de empreender. Ele quer que a filha dele seja uma desembargadora e continue perpetuando a prosperidade da família. Que a família nunca se perca, e sabe, por causa de um filho ou uma filha, existe ali uma curva para um lado e se perca, sabe? Aquela perpetuação de uma família próspera. E, novamente, aqui não importa como aquela família ficou rica, tá? Não importa se são herdeiros, eu tô só dando um exemplo no meio. Esquece as pontas, pelo amor de Deus. O que importa aqui, no caso, é o efeito que isso dá. Quando a gente para olhar a perspectiva de quem é pobre, cara, é simplesmente surreal como tudo gira exatamente igual, só que no sentido contrário. É simplesmente surreal que muitas pessoas de classe baixa, às vezes elas até têm dinheiro para poder manter um carro que custa muito mais do que ela poderia pagar se ela fizesse uma conta racional, mas aquela pessoa não paga um colégio particular para o filho andar a pé, para o filho ter um bom futuro, de repente, para poder quebrar o ciclo de pobreza da família e parar de perpetuar, sabe, aquela vida difícil e sofrida que a família leva. Sabe, as pessoas às vezes simplesmente preferem preservar um dinheiro para poder gastar com aposta, sei lá, jogo no tigrinho, com cachaça e festa e churrasco todo final de semana, do que, por exemplo, pagar um aluguel num endereço um pouquinho melhor, mesmo que fique mais apertado. Mas só o fato da pessoa sair daquele ambiente já coloca a pessoa em outro patamar. Quando você está num lugar onde todo mundo está com o nível lá em cima, as pessoas têm uma educação melhor, as pessoas se comportam educadamente. Eu sei que tem aquele efeito lá de Alphaville, né, dos novos ricos saindo da favela para poder conquistar o mundão aí, ganhando dinheiro com a internet e infernizando as pessoas de bem que só querem dormir em paz num condomínio de luxo, onde elas possuem suas moradias. E tudo isso que eu tô falando para vocês, cara, é
um efeito colateral muito claro de como o ambiente afeta você. Você, às vezes, é um cara que já está desperto, você sabe da importância de não ficar contando com o INSS, você sabe da importância de tentar construir a sua fortuna, independente das desvantagens e o seu desprivilégio, sabe, econômico e financeiro familiar, mas às vezes, cara, esse mal, ele é silencioso, sabe? Você simplesmente quer, às vezes, passar num concurso para poder ganhar os seus 5, 6 mil reais e começar a sua jornada de sucesso, mas o lugar não te inspira. Você não vê outras pessoas ao seu redor buscando, cara. Você não conversa, às vezes, com um amigo que ele quer ser, de repente, um desembargador, que ele quer, mano, ter um cargo foda, ou então que ele quer ser um empresário de sucesso, porque não se conversa sobre isso no ambiente que você tá. No ambiente que você tá, às vezes só se conversa sobre festa, mulher e cachaça. Coisas de jovens, coisas triviais de muitos homens, eu entendo. Mas assim como aquela frase tão inesquecível que diz que você é a média das 5 pessoas mais próximas do que você está certa, essa frase ela tá tão certa, mesma coisa acontece com o ambiente onde você mora, tá? O ambiente que você mora tem a capacidade de determinar muito o seu futuro, cara. Então, sinceramente, irmão, eu fico realmente muito entristecido quando vejo essa cultura de favela venceu. As pessoas deveriam lutar a todo custo para sair da favela. Comunidade dominada por tráfico, casas construídas uma trepada em cima da outra. Isso não é bonito, isso não dá orgulho para ninguém, isso não dá dignidade. Você morar num lugar onde você tem que pagar arrego para poder existir, onde você não tem um serviço público de qualidade que te dá o mínimo de dignidade, isso não é belo, isso não é moral, cara. Ah, mas no Rio de Janeiro você tá na laje da favela, você consegue ver os fogos de Copacabana e toda aquela vista privilegiada. Tudo bem, o Rio é bonito, a vista é privilegiada, mas cadê a tua dignidade? Assim como eu aplico isso na minha vida, e cara, já conto os minutos para poder sair desse ambiente e me colocar num ambiente que eu creio que mereça, dentro daquilo que ainda me é possível financeiramente, eu realmente gostaria de sugerir que vocês fizessem todo o esforço do mundo para vocês, sei lá, passarem num concurso, iniciar um pequeno negócio que mais tarde vai se tornar uma grande empresa, mas lutem o máximo que vocês puderem para poder vocês vencerem o ciclo de pobreza da família de vocês e que vocês possam sair do ambiente. Irmão, é só quando você sai do seu ambiente e você vê de fora é que você entende a sabotagem que é você morar num lugar ruim. É que você vê como é que você tem tanto a aprender e prosperar. E só pra gente fechar, isso é quase aquela analogia que eu vi num vídeo do Carl Sagan explicando as 3 dimensões, né, que a gente tem. Que quando um objeto bidimensional, ele simplesmente sai do seu mundo bidimensional, ele vai para a terceira dimensão, é que ele consegue compreender os problemas que acometem a segunda dimensão. Mas ele não consegue fazer as pessoas da segunda dimensão entenderem o que é o conceito bidimensional. E muito menos ainda como é o conceito tridimensional. É basicamente a mesma coisa quando você mora num ambiente pobre. Você tenta salvar as pessoas, elas não entendem. Elas chamam você de besta, que você tá ficando besta, vislumbrado com riqueza. E você só quer dar um futuro bom para tua família, um futuro bom para si mesmo, dignidade, poder ir e vir, e simplesmente existir com dignidade, cara. Então, cara, mais uma vez aqui, provavelmente um dos nossos últimos vídeos de 2025, um excelente 2025 para vocês. Vamos começar com tudo esse novo ano que entra, cara, rumo a vencer o ciclo de pobreza que de repente você está inserido. Não sei se é o seu caso, mas o meu caso, eu vim de família pobre, é isso aí que eu tô buscando para vencer. Tamo junto.